E aí, pessoal, tudo certo? Bom dia, beleza? Bom dia! Então, nós estamos aqui hoje para fazer um vídeo especial de 500 dias morando na Henriqueta. Faz 500 dias que a gente saiu, agora 502, 503, mas nós estamos deixando esse vídeo aqui como comemoração para nós disso, né? Uma forma da gente relembrar todos os momentos maravilhosos que a gente passou nessa viagem. Lembrando, pessoal, que são momentos, tá? A gente passou por inúmeras experiências aqui nessa viagem, nessa aventura, e a gente não conseguiria colocar numa lista todas as experiências que a gente passou, as pessoas que a gente conheceu, do jeito que a gente queria, mas a gente vai falar dos momentos que foram marcantes para nós, coisas que a gente sentando aqui em 10 minutinhos conversando antes de gravar, a gente pensou e falou, olha, isso daqui foi, então foram partes assim da nossa viagem que estão na nossa memória e no nosso coração e a gente queria dividir com vocês. Então acho que o primeiro momento marcante da viagem pra gente, que não tem como a gente deixar de lembrar, que sem dúvida tá fresquinho na nossa memória até hoje, apesar de já fazer bastante tempo, foi o dia que a gente saiu de casa, né? A gente entrou na Kombi, falou, meu, agora nós vamos sair para não voltar mais. Foi, nossa, eu lembro bem do momento assim, e só pensando, quanto tempo que será que a gente vai demorar para voltar para cá, não sei o quê, e enfim, passaram-se 1 ano e 4 meses aí e não voltamos, continuamos na pista. Outro momento que a gente achou muito importante nesses 500 dias, que eu acho que marcou muito para nós, foi a nossa primeira noite dormindo na rua. Gente, foi muito engraçado, porque a gente pensar nisso hoje, que é uma coisa tão corriqueira para nós, encontrar um lugar, lógico, é complicado, você tem que ter um olhar mais crítico em relação a isso, ver lugar seguro, tal, cidades seguras, mas o primeiro dia, né, foi muito, assim, a gente ficou muito ansioso. E a gente estava num lugar ótimo, hoje a gente acharia tranquila, ótimo, mas na época a gente ficou meio com medo, será que é seguro dormir aqui? Era eu mal dormi com o olho aberto e outro fechado. Foi lá em Ribeirão Claro, a primeira noite nossa na rua, assim. Nossa, Ribeirão Claro é um lugar que a gente nunca vai esquecer por causa disso. É verdade. Bom, mais um momento que a gente não esquece de jeito nenhum, foi o nosso primeiro pôr do sol no mar, que a gente viu o sol se pondo no mar, foi lá no Uruguai, em Punta Ballena, né? Então, do ladinho ali de Punta del Este, bem próximo ali. Vizinho do Museu Casa Pueblo, a gente achou um lugar fantástico para dormir ali, passar a noite. E nossa, a gente foi presenteado com um pôr do sol inesquecível, assim. Maravilhoso. Parecia assim, cena de filme, parecia... Nossa, ainda passou um barco à vela, lembra? Bem na hora do sol assim, se pondo, foi lindo demais. Cara, foi lindo, lindo, lindo. E no outro dia a gente dormiu lá de novo, esperando um pôr do sol igual, mas não foi igual, né? Não. Aquele lá foi, nossa, foi absurdo, mesmo. Foi um presente, foi muito bom. E era assim, o primeiro país que a gente tinha entrado com a Henriqueta depois do Brasil, então a gente tava assim, tudo novo. Muito feliz, muito ansiosos pelo que esperar, assim, do caminho. Então foi, assim, um primeiro pôr do sol bem marcante, né? É verdade. Um outro pôr do sol que também ficou marcado na nossa memória, que ficou, assim... Foi um dia muito especial pra gente também, numa cidadezinha super pequena, que a gente não dava nada pra ela. E que a gente amou no fim. Que a gente amou. Foi o pôr do sol em Puerto Deseado, que é uma cidadezinha muito pequenininha lá na Patagônia Argentina. E, nossa, a gente fez um wild camping, assim, que, nossa, foi... Um dos lugares mais bonitos até hoje, bonitos. eu acho, né? A gente ficava escutando o som dos bichos patagônicos, assim, tipo lobo marinho, aves, tudo gritando, assim, e a gente escutando. Era 100% natureza e um pôr do sol, assim, indescritível. Foi lindo também, né? Foi demais. Foi numa cidade que ninguém vai praticamente, né? Essa Puerto Deseado, por isso a gente gostou muito também. Ela não é nada turística. Não é turística para quem não é da Argentina, né? Só para turismo interno. E é linda. E além disso, lá a gente fez o nosso primeiro Reels, que foi bem, assim, em números, né? Então isso marcou bastante a gente. Na verdade, foi o primeiro lugar que a gente viu um crescimento um pouquinho maior nas nossas redes sociais. E isso fez com que a gente começasse a pensar que isso poderia dar certo, lidar e viver de redes sociais, assim. Foi o primeiro clique que a gente teve, foi lá. Então isso também ficou bem marcado para nós. Verdade. O próximo momento marcante da viagem pra gente
a gente poderia colocar a chegada em Ushuaia, várias coisas que representassem Ushuaia, né? Porque pra gente foi um marco na viagem. Foi quando a gente mudou de rumo, né? Nós fomos totalmente até o sul, depois começamos a ir pro norte. Então marcou muito. Mas o que a gente escolheu para simbolizar esse momento foi quando a gente pegou neve lá pela primeira vez, né? Sim. Primeira vez caindo neve na Henriqueta. Nossa, foi muito bonito. Um momento lindo, a gente não esperava, a gente estava lá em março, então assim, não era 100% certeza que a gente iria ver neve lá em Ushuaia. E não foi uma nevinha fina, assim, né? Deu pra deixar tudo branco, assim, onde a gente tava, no estacionamento lá. Então foi bem gostoso. A gente pegou bastante neve, a gente foi no estacionamento do Glaciar Martial, né? Isso, isso. E, nossa, foi incrível, assim, a gente não estava esperando, a gente fez o passeio até o glaciar, a gente viu neve no glaciar, só que quando a gente desceu, a gente estava ali embaixo, começou, né, a gente desceu o glaciar, começou a nevar muito e a Henriqueta estava ali, e ela ficou toda branquinha, cheia de neve. Foi a primeira vez que a Henriqueta, a gente teve que tirar a neve dela, foi muito legal. É verdade, foi marcante, muito marcante. E o próximo momento, ele ficou muito marcado para nós, na verdade pelo lugar, assim como o Ushuaia, a Carretera Austral foi muito importante para nós. A gente viajou com os nossos amigos, a gente superou vários desafios, porque a Carretera Austral é uma estrada mais difícil, né, para quem é viajante e tal. Quem viaja bastante sabe que é cheia de desafios. Ela não tem estrutura nenhuma para viajante, né? Então bem pouco limitada, de perrengue, assim. Mas nossa, em contrapartida, ela é maravilhosa, ela tem muita beleza natural. Verdade. E um momento muito marcante para nós lá, que como a gente está falando aqui de momentos, não de lugares em si, né? Foi o momento em que a gente chegou no fim da Carretera Austral. A gente chegou em Vila O'Higgins, que é uma micro cidadezinha no meio do nada, no meio ali da Patagônia ali. Um frio e uma cidade assim linda também. A gente ficou muito feliz. É uma cidade completamente isolada, uma micro cidade, igual a Keca disse, tem 500 habitantes. E a gente chegou em baixa temporada, então tava tudo fechado, sem ninguém nas ruas. Nós chegamos em 7 carros brasileiros lá. Então, nossa, movimentou a cidade, todo mundo parando para ver a gente dormiu na praça, foi um evento. Foram policiais lá conversar com a gente, os locais queriam ver, saber o que estava acontecendo. Foi muito legal. Mais um momento marcante foi a nossa noite mais fria que a gente passou na Kombi, né? Foi saindo da Carretera Austral, foi na cidade de Esquel, na Argentina. E a gente chegou a pegar lá menos do que menos 10 graus, né? Fez mais frio. Foi menos 11, menos 11, menos 12, alguma coisa assim. Mas foi muito impressionante, porque... Eu não sei se a gente tem imagem, mas a gente estava com um galão de água de 8 litros dentro da Kombi e ele acordou duro, acordou com uma pedra. Não é camadinha de gelo em volta, é um galão de 8 litros desse tamanho aqui, acordou uma pedra. As portas, quando a gente foi sair da Kombi de manhã, a gente não conseguia abrir, porque o gelo grudou a porta. As portas, as janelas, estava tudo congelado. Tudo a gente congelado. Acordou com a Kombi congelada por dentro. Nós dormimos com todas as nossas cobertas e ainda assim, acho que foi a única noite que a gente passou frio mesmo, né? Apesar de dormir agasalhado e com todas as cobertas. Sim. Eu lembro que todo mundo, a gente estava também com acho que uns 4 carros a mais, né? A gente estava com alguns amigos. E todo mundo teve dificuldade para acordar nessa noite. A gente conseguiu levantar só meio-dia, que foi quando a porta descongelou e quando todo mundo teve coragem de sair da cama. A gente estava em 3 combinhas, os 3 combeiros, assim, os 3 casais de combeiro. Gente, a gente só conseguiu se ver, acho que era 1h da tarde, que foi quando a gente conseguiu sair de dentro da Kombi. Então, outro momento muito importante para nós, muito inesquecível, assim, foi quando a gente dormiu sozinhos no meio do deserto do Atacama. Eu e o Bruno, a gente chegou lá só nós dois, assim, na primeira noite. E a gente dormiu lá do lado do Magic Bus, que é aquele ônibus abandonado no meio do deserto. E foi uma sensação maravilhosa. Foi o céu mais lindo que a gente viu. E a gente estava no meio do nada, gente. Não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, não tinha nada, né? É uma pista de terra, né? Muito ruim de acesso, inclusive. Que sai da via principal, mas sai quase 30 quilômetros. Você vai entrando no meio do deserto e a via principal já é isolada no meio do deserto. Então, assim, não passa nada, não tem nenhuma luz. É uma sensação de estar só a gente lá mesmo. No meião, assim, do desertão.
sertão, e não ter uma árvore, nada, era só assim, não tem um bicho areia, também, né? Uma sensação nada, que só tem a gente no mundo, sabe? Foi uma das sensações mais únicas, assim, que eu senti durante a viagem. Assim. Verdade. Agora, um momento mais recente que marcou muito a gente também. Quem acompanha a gente há 2, 3 meses aí já deve ter visto nos vídeos. Foi quando a gente passou uma noite com o Anderson e com a Ana, do Vibe de 2, no deserto de Sal, no Salar de Uyuni, aqui na Bolívia, né? Aqui pertinho. Foi muito mágico, nunca pensei que a gente fosse dormir naquele lugar. E sair à noite ali, cara, só nós 4, olhar em volta, não tem nada, uma imensidão branca, não tem montanha, não tem nada, não tem pessoa, um céu lindo também. E, putz, com uma companhia maravilhosa da Ana e do Anderson, que são demais, são muito amigos nossos, foi sensacional, foi muito legal. Muito lindo, foi inesquecível, assim mesmo. Uma imensidão de sal, uma imensidão branca, as duas combinhas ali no meio do nada. Nossa, é lindo. Foi. Passar a noite lá, viver os dias ali também, mas à noite, assim, o pôr do sol, nascer do sol, é verdade. Muito lindo. Eu ia falar exatamente isso. Não só dormir, né? Dormir foi demais, que é uma sensação única, mas depois passar o dia inteiro lá no dia seguinte. A gente ficou o dia todo, né? Só foi embora no outro dia. Então, assim, nós fizemos um almocinho gostoso, ficamos jogando ali, conversando, só nós 4 no meio do deserto de sal, no meio do nada. Um lugar bem ímpar, assim, muito bacana. Foi uma experiência sensacional. Sem igual. E para finalizar essa lista de momentos marcantes durante a nossa viagem, eu não podia deixar de citar um momento, eu acho que talvez o mais marcante para mim, porque foi o momento que eu mais senti medo, assim, e incertezas e tal. E foi muito diferente de todos os outros momentos, porque a gente só veio aqui falar de momentos bons, lindos e lugares magníficos e tal. Mas foi quando a Kombi quebrou, a gente voltando da Estrada da Morte, esse último evento que a gente passou ali pertinho de La Paz, na Bolívia, que a gente ficou um tempão lá em La Paz, morando enquanto a Kombi estava arrumando e tal. Mas esse momento da Kombi quebrar numa estrada sem sinal de celular, chovendo, no meio de uma pista que não tinha acostamento direito, foi muito, assim, divisor de águas para nós. Porque em nenhum momento, mesmo passando por essa situação que foi muito tensa, a gente pensou em desistir. Foi ruim, por um lado, mas me fez ver a viagem com outros olhos, assim. Então, foi muito importante. Eu acho que foi um divisor de águas mesmo, igual a Keka disse ali, que a gente viu que a gente está preparado, que na verdade, assim, depois que passou, a gente olhando hoje para trás, a gente aguenta acho que muito mais do que aquilo de perrengue, né? Sim. Foi ruim, claro, mas a gente aguentava bem mais, foi um divisor de águas, foi para mostrar para nós mesmos que a gente pode, que a gente aguenta. E outra coisa importante que esse evento também nos trouxe foi como a gente tem pessoas maravilhosas nos acompanhando. A gente recebeu tanta ajuda, tanta força, tanto carinho das pessoas que deram um propósito tão grande para a nossa viagem. A gente recebeu cada mensagem linda, essa proximidade com as pessoas que nos assistem, que falam com a gente. O pessoal fala, a gente assiste tanto vocês acabam parecendo que são nossos amigos, assim. A gente sente isso também. A gente lê os nomes, vê as fotos, quem participa bastante, conversa com a gente tem um carinho imenso. A gente não conhece pessoalmente as pessoas, mas é engraçado essa conexão. E nesse momento aí que a gente passou lá, também ficou bem evidente, assim, pra mim isso. Eu acho que não só com o pessoal que acompanha a gente, claro, isso foi muito forte, mas também com quem viaja com a gente, né? Sim. Pô, o Anderson, a Ana, o Gui, a Gabi ajudaram muito a gente, mesmo não estando do lado ali. Toda a turma. Toda a turma, verdade. A gente tem uma galera muito da hora que viaja e é uma turma muito unida. A gente teve o problema, todo mundo compartilhando para chegar em mais pessoas. Então, assim, a gente se sentiu muito querido, apesar do perrengue. É isso aí. Mais uma coisa falando aqui, que não é exatamente do momento, né? Como a gente tá falando de momento, a gente teve que eleger essa parte da Kombi quebrar. Mas todo o conjunto da obra, né? A gente conseguir sair da Bolívia no último dia que a gente tinha, senão ia pagar uma multa enorme. A gente não conseguiu renovar, a gente falou na embaixada,
Então foi uma aventura mesmo e deu tudo certo no último dia, aos 45 do segundo tempo. É isso aí, pessoal. Então esses foram 10 momentos muito marcantes da nossa viagem. Não sabemos se exatamente os mais marcantes, né? Mas foram muito marcantes. Foram os que a gente sentando aqui veio na cabeça rapidinho. Então acho que é isso, né? Foi feita a lista. Lembrando então, pessoal, que essa lista a gente fez pensando em momentos, né? Então... porque a gente pensou em muita coisa, por exemplo, a carretera austral toda foi muito legal, ter conhecido o Atacama foi muito legal, mas a gente sempre escolheu um momento que representasse tudo isso, né, para colocar nessa lista. Então, são sempre sobre momentos específicos, por isso que a gente não falou coisa mais generalizada. Como, por exemplo, até em Ushuaia, que a gente conheceu a maioria dos nossos amigos viajantes, que a gente fazia as festas juntos lá no camping municipal. Então tem esses momentos, por exemplo, mas foram vários dias de festa, várias vários festas amigos, com várias pessoas diferentes. Enfim, então... a gente queria colocar aqui nessa lista um momento específico mesmo, que a gente lembre, que a gente tem até a memória fotográfica assim, do que estava acontecendo naquela hora, sabe? Então a gente colocou na lista momentos e não experiências. Isso aí. E foi isso, pessoal. Esse é o vídeo comemorativo dos nossos 500 dias na estrada. A gente não podia estar mais feliz, né? Isso aí. Estamos seguindo, a Henriqueta tá boa, tá dando tudo certo. E deixa aqui embaixo pra gente qual momento vocês acharam mais legal, gente. Qual momento vocês acharam mais bonito, que a gente quer saber qual momento desses momentos nossos foi mais marcante para você, que a gente gosta de saber. Isso aí. E se você acha também que teve algum outro momento que para você foi marcante, mas a gente não falou aqui, deixa nos comentários aí. Verdade, que a gente quer saber quais foram marcantes para vocês também. Isso aí. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, grande gente. Beijo e até os próximos vídeos. Até a próxima.